Quando nós criamos o crédito consignado, que era para emprestar dinheiro para pobre, para trabalhador, que às vezes não conseguia nem entrar no banco, diziam que isso é um fracasso. Sabe quanto de dinheiro está emprestado já pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros bancos? 90 bilhões de reais no crédito consignado. Quando a gente lançou o programa Luz para Todos, vocês estão lembrados que o pessoal dizia, eu não sei quantas ligações foi feita em Goiás, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: quando a gente liga uma luz numa casa, lá no meio do mato, somente quem viveu à base do candeeiro sabe o que é isso. Olha, quando a gente liga uma luz lá fora, não é apenas uma luz. Depois da luz, vem a televisão, vem a geladeira, vem o liquidificador, vem a máquina de fazer farinha, vem qualquer outra coisa. Pois bem, nós já ligamos 2 milhões e 20 mil casas nesse país. Sabe o que isso significou para a economia brasileira? As pessoas já compraram, de todas as famílias que receberam Luz para Todos, 1 milhão 578 mil televisores, 1 milhão 420 mil geladeiras e 880 mil aparelhos de som. Significa que o pessoal gosta de ouvir Leandro e Leonardo, sabe? Zezé de Camargo e Luciano, Lula e Alcides, Iris, ou seja, eu, quando eu terminar minha campanha, quando eu terminar meu mandato, eu vou cantar. E vou fazer um primeiro show aqui em Anápolis. Bem, companheiros e companheiras, eu queria terminar dizendo o seguinte: eu vou sair daqui e vou para Goiânia. Em Goiânia, nós vamos anunciar um investimento de 50 mil casas para o estado de Goiás. Dessas 50 mil casas, 27 mil casas é financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida e 23 mil é financiada pelo governador do estado. São 50 mil casas. Essa cidade aqui, pelo tamanho dela, se não me falha a memória, deve receber umas 3 ou 5 mil casas a mais. Agora é o seguinte, essas casas têm uma prioridade para as pessoas que ganham de 0 a 3 salário mínimo, depois de 3 a 6, depois uma parte de 6 a 10. Qual é o problema? Nós temos o dinheiro, nós temos a gente que precisa da casa, e nós agora precisamos torcer para que os empresários brasileiros se preparem para fazerem uma quantidade de casas em 2 anos que a gente não fez nos últimos 6 ou 7 anos no Brasil. Ou seja, este país finalmente aprendeu a gostar de si mesmo, a se respeitar. E esse país não tinha dado certo, porque muita gente, na hora de escolher um candidato, fica imaginando que se esse candidato tiver 30 diplomas, ele vai ser um grande governador, um grande prefeito, um grande deputado, um grande senador, um grande presidente. Muita lorota. O que marca, eu espero que a minha passagem pela presidência sirva para que o povo brasileiro aprenda que a gente mede um presidente da República, um prefeito e um governador, não é pelo discurso, é pelo caráter. Não é pelo discurso, é pelo compromisso que ele tem com as pessoas. Se um presidente da República não tiver coração para chorar com a dor do seu povo, para rir com a alegria do seu povo, e for aquela figura que parece um boneco, ou seja, está sempre com a mesma cara, não tem emoção, não tem sentimento, não sabe o que é o desemprego, não sabe o que é a fome, não sabe porque neste país não colocaram mais jovens da universidade. Desses caras nós já aprendemos uma lição. Agora, o que nós precisamos é colocar no governo alguém que tenha o sangue da gente, o sentimento da gente, para fazer as coisas que a gente precisa. E eu quero dizer para vocês, eu sou um homem que tenho muito respeito
pelo Meirelles. O Meirelles não era do meu partido. Eu conheci o Meirelles, Iris. Sabe por quê? Ele foi me levado lá pelo Pedro Wilson. Ele ainda era presidente do Banco de Boston. Aí o Pedro Wilson me liga e fala o seguinte: ô Lula, eu não era presidente. Ô Lula, eu tenho um amigo meu que quer te conhecer. Eu falei, traga aqui. Ele levou o Meirelles. Aí chegou lá e falou, olha, ele é banqueiro, é lá do Banco de Boston, mas é de Anápolis também, goianense, e estudou comigo na escola primária, foi isso? No ginásio. Estudaram junto no liceu. Aí eu fiz amizade com o Meirelles, nunca mais vi o Meirelles, ele foi embora para o Banco de Boston, depois me perguntou se deveria entrar na política, eu disse que não, aí daqui a pouco ele aparece como deputado federal pelo PSDB. Eu falei, filho da mãe, por que veio aqui perguntar para mim o que deveria fazer, se depois foi para os tucanos e nem pediu para mim para ir? Bem, acontece que quando eu ganhei as eleições, eu precisava de alguém competente no Banco Central. E ali, a gente não pode colocar meio oficial. Ali a gente não pode colocar aprendiz. Ali ou sabe ou não sabe. E eu fui a Washington conversar com o Meirelles. Conversei com o Meirelles e o Meirelles aceitou abrir mão do seu mandato de deputado federal do PSDB para ir trabalhar num governo em que ele não conhecia quase que absolutamente ninguém e tinha tido apenas uma reunião comigo. Vocês, muitas vezes, já ouviram pessoas falar mal do Meirelles porque o juro estava alto, porque o juro estava não sei das quantas. Eu quero dizer ao povo de Anápolis que eu sou agradecido e devo a esse companheiro e à equipe econômica do governo a estabilidade econômica e o respeito que o Brasil tem hoje no mundo. Antigamente, o Meirelles sabe disso, porque foi presidente do Banco de Boston. Antigamente, um presidente da República, Pinheiro, chegava numa reunião em Nova York com outros presidentes, ele era tratado como se fosse um cidadão de terceira categoria. Ninguém nem dava bola. Agora não. Agora, quando um presidente da República do Brasil chega em qualquer país do mundo, ele é tratado com o mesmo respeito que nós tratamos eles. Porque eu aprendi na minha vida sindical, no enfrentamento cotidiano pelas lutas salariais, de que nenhum ser humano respeita um outro ser humano que não se respeita. A condição básica para as pessoas respeitarem a gente é, em primeiro lugar, a gente se respeitar, a gente gostar da gente mesmo e a gente amar aquilo que a gente faz. E o povo brasileiro, como foi colonizado durante muito tempo, o povo brasileiro tinha mania de achar que ele era inferior. Tudo que era estrangeiro era melhor do que o brasileiro. E para mim, pode ter igual, mas não tem nada melhor do que ser brasileiro. Não tem nada mais digno do que a gente gostar da gente mesmo. Por isso, meus companheiros, eu estou falando agora, e certamente em dezembro nós vamos ter que vir inaugurar a escola, porque em janeiro tem que começar as aulas, e eu quero muita gente aqui de 16, 17 anos matriculado nessa escola, para amanhã virarem grandes profissionais. Depois nós vamos inaugurar o contorno que está sendo feito, depois nós vamos inaugurar mais não sei o que lá, depois o prefeito disse que vamos inaugurar a casa, de forma que eu queria dizer para vocês, pode ter certeza que eu ainda vou torrar a paciência de vocês, pelo menos mais 3 vezes antes de terminar o meu mandato. Um abraço, companheiros, e boa sorte para todo o povo de Anápolis.